Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui que eu estou usando hoje para gravar o vídeo para vocês. Essa do Cruzeiro da temporada passada, no caso essa amarela, edição especial, bem interessante também, que está com um preço muito bacana para você dar uma olhada lá na DG. Além também de várias outras opções dessa atual temporada, do ano passado, tem as alternativas dela personalizada e sem a personalização. Ela personalizada com seu nome e o número, saindo a partir de R$180, você, no caso, indo lá na DG, e também tendo a opção sem a personalização a partir de R$150, vai depender muito, né, do dia que você vai ver, mas a média desses valores. Você vindo aqui pelo canal, falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Então, vamos supor, a camisa do Cruzeiro, do jeito que você queria, é R$150, você falando que veio aqui pelo canal, vai ter 10% de desconto, tendo aí esses 15% de desconto em cima do valor, para você garantir a sua então hoje mesmo, tá aqui ó, o link da DG embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Luan, onde no caso a torcida do Corinthians, né, pediu o Ronaldo aí para levar o Luan para o Cruzeiro, no caso na saída do gramado e também no estádio, né, porque dava para ver o Ronaldo em os camarotes e a torcida falando pro Ronaldo, leva o Cruzeiro, leva o Luan pro Cruzeiro, né, eu aceitaria fácil e tudo mais. Principalmente na saída do Ronaldo do estádio, muito torcedor do Corinthians que não pega no pé do Ronaldo por outros motivos e tudo mais, mas assim, muita gente falando para levar o Luan para o Cruzeiro, que seria uma alternativa aí para a Raposa. Até muita gente nos comentários falando sobre essa possibilidade, nesse post aí do Cruzeiro, né, no último dia 17, mas a questão eu acho que o Luan teria uma negativa muito maior do que de pessoas que gostariam de ter ele aqui no Cruzeiro, e eu acho que eu sou uma delas, porque no ano passado mesmo, não conseguiu jogar. Pelo Corinthians, o último ano que ele joga com frequência foi em 2021, com 33 jogos e 4 gols. Ano passado inteiro, apenas 3 jogos pelo Corinthians, foi emprestado na reta final do ano para o Santos, Corinthians pagando 100% dos seus salários, foram apenas 8 jogos, 1 gol e uma assistência, e tem um salário próximo da casa dos 800 mil por mês. Foi oferecido para vários outros times no Brasil, tá? Já foi especulado no Fortaleza, no Goiás, no Sport, desde o ano passado, e nenhum desses times teve interesse de contratá-lo. Então, assim, acho que pensar no Luan num time da Série A é bem viável, porque não tem demonstrado um futebol assim, ó, tem muito tempo, né? Desde quando ele chega para o Corinthians, que ainda teve que pagar mais de 30 milhões para contratá-lo, e ainda um contrato de mais de 3 anos e meio, né? Com um salário gigantesco desse, de 800 mil, e nem sequer tem conseguido jogar. O Corinthians que abriria a mão do Luan, tipo assim, se o Cruzeiro quisesse pagar 200 mil, 100 mil que seja, com certeza teria negócio. O Grêmio, por exemplo, que é um time que ele tem uma boa relação também, não tem interesse no jogador, então o Luan está numa situação muito complicada, que foi parecida com o que o Lucas Lima teve no Palmeiras, né? Só que diferente do Lucas Lima, o Luan nunca conseguiu ter uma sequência muito grande pelo Corinthians, tirando quando ele chega, que insiste bastante, né? 42 jogos e apenas 5 gols, mas o Luan nunca conseguiu depois voltar a isso e ser um protagonista no Corinthians, que é inacreditável, né? Tanto que ele jogava bem, e ainda acho que existe esse futebol nele, mas aos poucos vai acabando também, né? Porque já é um jogador de 30 anos, né? 30 anos de idade. E eu quero falar aqui com vocês então sobre o Manuel, onde muitas pessoas, assim, no caso, sugeriam um jogador para o Cruzeiro para alternativa como zagueiro, né? A questão o atleta que realmente teve boas passagens recentes pelo Cruzeiro, ano passado, mesmo quando estava em excelente forma fisicamente, não vinha conseguindo ser o titular incontestável pelo Fluminense, e que nesse ano, se você for analisar os números, né, não tem jogado com frequência. A questão ele não tem jogado muito mais por conta da lesão, né, que tirou ele dos gramados. No caso, foram apenas 5 jogos desde quando ele passou por uma cirurgia no dia 23 de fevereiro. No caso, ele teve alguns problemas de ligamento, no caso, após lesão no joelho direito. O jogador sofreu uma contusão no menisco e foi, no caso, submetido a cirurgias na última terça-feira. E, no caso, o Luan Freitas e o Vitor Mendes, que foram substitutos imediatos para o Fluminense nesse início de temporada para o técnico Fernando Diniz. Então, assim, a expectativa é de que ele fique fora, né, no caso, durante um tempo. A expectativa realmente era de que ele voltasse no final do campeonato estadual, que não foi o que aconteceu. Porém, mesmo o Manuel voltando, não creio que ele seria o titular absoluto da equipe do Fluminense, porque acaba que perdeu espaço, né? O Fluminense vivendo uma fase excelente, não acredito que ele volte e vive uma fase muito boa. A questão ele aos poucos tem voltado aos gramados. No caso, o último jogo dele realmente foi dia 5 de fevereiro, no caso contra o Audax. E depois voltou a ser relacionado para o banco de reservas
Contra o Flamengo, ficou no banco. Contra a equipe do Paysandu, na Copa do Brasil, ficou no banco de reservas. E recentemente na vitória do Fluminense contra o América por 3-0, ele também ficou no banco e ainda não entrou em campo. Possivelmente porque está nesse processo de transição ainda, né? Sem poder atuar com muita frequência e tudo mais, mas aos poucos pode sim voltar a ser uma alternativa. Para o meio do ano, pode ser mais viável? Sim, porque o Fluminense vendo que ele não vai jogar com tanta frequência, está pagando um salário alto para o Manuel e poderia ter ele emprestado, pode sim ser viável, mas mesmo ele sendo reserva, ele sendo uma opção imediata do técnico Fernando Diniz, eu acho muito difícil sim, viu, de pensar nessa contratação. Zagueiro que na temporada passada marcou 7 gols em 51 jogos pelo Fluminense, não foi um desempenho ruim. Em 2020 foi importante para o Cruzeiro não ser rebaixado naquela Série B. Para você ter uma ideia, ele faz 28 jogos, 5 gols e 2 assistências. Ele e o Rafael Sobis foram artilheiros do Cruzeiro naquele ano de 2020, né, na Série B. Rafael Sobis com 6 gols e Manuel com 5, que voltou e fez um papel muito bem, né, pelo Cruzeiro. Fora que ele chega em 2014 a peso de ouro, vindo do Atlético Paranaense, fica de 2014 a 2018. Durante todo esse período, ele nunca teve um papel tão protagonista quanto teve em 2020, ressalvas para 2015, que ele joga 46 jogos, mas depois conquista a Copa do Brasil. 2017, reserva, 24 jogos. 2018 também reserva para o Léo e para o Dedé, depois para o Léo e para o Murilo, 2017. Uma média de apenas 22, 24 jogos por ano, e tirando ali 2015, nunca conseguiu ter uma sequência muito grande, mas de qualquer forma, ganhou um Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, 2 Copas do Brasil, 2 campeonatos estaduais, além também, né, no caso desse desempenho muito bom na reta final de 2020. Você acha que seria uma opção viável? Bom saber que ele já está voltando ao futebol, né, depois dessa lesão, porque sinceramente eu tinha medo dele perder até mais tempo pelo Fluminense, tipo assim, a temporada inteira, né, ainda mais para um zagueiro que não é tão jovem. Tudo bem, o Manuel não tem 35, 36, mas já está aí com seus 32 para 33 anos de idade. E para terminar, quero falar aqui sobre o Orejuela, lateral direito de 27 anos de idade. Será que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro? Que assim, o Cruzeiro tentou contratar o Tinga junto à Fortaleza, a proposta seria, de acordo com as informações que temos, 4 milhões de reais para comprar os direitos econômicos do jogador, que é um valor bem considerável, tá? Ainda mais um atleta de 29 anos. Mas, pelo que parece, o Cruzeiro tinha muito mais interesse de ver o Tinga como um zagueiro do que propriamente como lateral direito. Tudo bem, eu acho que ele tem características muito boas para um zagueiro. O Luciano Castan é bom também para sair jogando, só que o Tinga também faz esse papel, não sendo um zagueiro extremamente bom, defensivo, e eu acho que seria muito melhor ele de lateral mesmo, né? Mas pela carência do elenco hoje do Cruzeiro nessa posição, acho que ficaria isso mesmo. O William como lateral e o Tinga para fazer esse papel como zagueiro. Porém, se o Cruzeiro ainda tivesse interesse em buscar um outro zagueiro no mercado e deixasse o Tinga como lateral direito, não seria tanta loucura assim. Por quê? Porque o reserva imediato é o Igor Formiga do William. O William não tem uma condição física perfeita, por exemplo, nesse jogo contra o Náutico ele sentiu bastante, acabou sendo substituído, normal, porque ele ficou quase 2 anos e meio quase sem jogar, né? Jogando pouquíssimos jogos nesse período, e está, na minha opinião, até muito melhor do que eu imaginava quando ele foi contratado. Eu pensei que ele ia voltar só em junho, julho, e foi um ótimo reforço, nem tenho o que contestar o William, que tem muito o que evoluir ainda aqui no Cruzeiro. Mas para esse reserva imediato vai ser o Igor Formiga, porque o Gasolina machucou e não tem previsão de volta do lateral direito, então acho que o Cruzeiro, se buscasse um lateral, ainda mais igual o Tinga, né, que podia jogar de zagueiro, seria perfeito. Porém, será que o Orejuela poderia ser uma boa alternativa? Lateral de 27 anos de idade, que o colombiano não tem se encontrado basicamente desde a temporada de 2020 pelo Grêmio, né? Por quê? Ele teve altos e baixos na sua carreira, mas vamos voltar lá. Ele surge no Deportivo Cali, é vendido para o Ajax. No Ajax não consegue muito bem, 4 jogos só no time principal, e foi emprestado ao Cruzeiro em 2019. 35 jogos pelo Cruzeiro, 2 gols e uma assistência. O Cruzeiro compra ele, né, com a ajuda do Pedro Lourenço. Se eu não estiver enganado, porque tem muito tempo, né? Acho que foi 6 milhões de reais. Pedro Lourenço empresta para o Cruzeiro e o Cruzeiro logo em sequência, um ano e meio depois, vende ele para o São Paulo por 13 milhões, que foi uma boa negociação, né, do Cruzeiro, coisa que eu acho que deveria ter feito com o Matheus, com o Bidu, não esqueci o primeiro nome dele, mas enfim, com o Bidu. O Cruzeiro tinha que ter feito isso junto ao Guarani e ter vendido para o Corinthians, mas enfim. Então assim, ele vai para o Grêmio naquele ano de 2020, emprestado pelo Cruzeiro, 30 jogos, 1 gol e 4 assistências, foi muito bem. Depois o São Paulo compra ele por 13 milhões, só que não consegue jogar. 15 jogos e 1 gol pelo São Paulo, depois é emprestado ainda ao Grêmio em 2022, 8 partidas, nada bem, não consegue jogar com frequência, e ainda é repassado para o Atlético Paranaense no final do ano passado, onde começa como reserva, assume a titularidade e termina o ano como reserva, muitos altos e baixos.
Não é à toa que o Atlético não teve interesse de comprá-lo. 19 partidas, 1 gol e 1 assistência. E nessa volta aqui com o Rogério Ceni, 7 partidas apenas até aqui. Do mesmo jeito, ele começa sem jogar, depois joga 2, 3 jogos como titular, fica no banco de reservas e depois nem sequer é relacionado. Então, muitos altos e baixos. Tenho certeza que se o Cruzeiro conversasse com o São Paulo, o empréstimo do jogador poderia, assim, tranquilamente conseguir. E será que seria uma opção ruim assim mesmo? Eu tenho minhas dúvidas porque ele se lesiona bastante. Não tem conseguido jogar com muita frequência, apesar de uma reta final razoável pelo Atlético Paranaense no ano passado. Mas vendo essa opção, pensando racionalmente, você prefere quem para ser o reserva do William? O Igor Formiga ou o Orejuela? Então, acho que isso aí para mim, na minha mente, é muito claro, né? É uma ótima opção para um segundo tempo. Lembrando que ele pode atuar até mais avançado. No Cruzeiro em 2019, ele chegou a fazer uns papéis de ponta direita mesmo, né? Inclusive contra o Santos, na derrota fora de casa, que ele foi muito bem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha então do lateral direito colombiano se chegasse de graça? Só pagando o seu salário, que é próximo dos 300 mil, ok. Mas se tivesse que comprar ele em definitivo, aí que seria um pouco mais complicado. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. E vou deixar outras sugestões de conteúdos que já trouxemos nessa última sexta-feira, no sábado aqui para vocês, que vai estar na tela. E no domingo, aqui no canal, deve sair 2 vídeos antes do jogo. Como eu posto aqui em média, um primeiro por volta de 10 horas da manhã e o segundo ali por volta de meio-dia. O jogo sendo 4 horas, eu devo gravar um pós-jogo ainda para sair por volta ali de umas 6h30 para vocês. Valeu, galera. E para você assistir o jogo, né, o link está aqui embaixo na descrição do Clube KTV e para você apostar lá na Bet7. Valeu, galera.